Oi, galerinha do sexto ano, eu sou o professor Cleivson e hoje estamos de volta com a nossa 12ª aula, né? Então hoje vamos falar sobre o período neolítico, já que falamos na aula anterior sobre o paleolítico. Vamos falar sobre o desenvolvimento da agricultura e o pastoreio. Então, pessoal, vamos observar como é que era a vida no período neolítico. Então, cerca de 8.500 anos antes de Cristo, inicia-se no Oriente Próximo um novo período de evolução da humanidade, o conhecido chamado Neolítico, né? O homem tornou-se sedentário e produtor, isto é, passou a permanecer durante longos períodos em um mesmo local e a produzir os próprios alimentos. Então, como falei para vocês, né, esse período ele vai ter algumas modificações e por isso nós temos a palavra sedentário, né? A palavra sedentário refere-se a grupos humanos que passaram a se estabelecer em um único local, deixaram de fazer aquele trâmite em vários territórios para obter alimentação. Então, sedentarismo é isso, não seria permanecer em um local, né, subsidiado por condições, né, que a gente vai ver quais são essas condições agora. Então, a pré-história é constituída, entre outros, por dois períodos principais, né, que é o Paleolítico e o Neolítico. Então, hoje nós vamos conhecer o Neolítico. Então, por cerca de 10.000 a.C., verifica-se um aquecimento da Terra. Então, os gelos recuam, né, formando-se os polos e os solos acabam tornando-se férteis e produtivos. Por volta de 8.500 a.C., inicia-se no Oriente Próximo um novo período da evolução da humanidade. Como já falei, o período Neolítico, na região a qual damos o nome de crescente fértil. Então, por que chama de crescente fértil? Observe que no mapa aí, nós vamos ter uma demarcação, né, que está avermelhada. Então, essa demarcação, ela pega uma forma de lua, né, por isso chamada de crescente, como se fosse uma lua crescente. Por isso o nome de crescente fértil, porque aí se encontram os principais rios, né, da Mesopotâmia, certo? Que é o rio Tigre, o Eufrates, né, o rio Nilo e o rio Jordão, certo? Com isso, né, desenvolveu-se a primeira agricultura. Então, tudo se alterou na vida do homem, né, a partir desse momento, com o aparecimento da agricultura e da pecuária, né? O homem tornou-se sedentário, como já foi citado, e passou a permanecer em um mesmo local. As novas comunidades agrícolas, em apoio das atividades agrícolas da criação de gado, criaram novas técnicas, que foram, né, o surgimento da enxada, né, novos instrumentos em pedra polida, né, que foi a enxada, a foicinho, o tear. Todos contribuíram, por sua vez, para o aumento da população e da riqueza dessas comunidades agrícolas. Então, pessoal, o aumento da população e a necessidade de se dividir as tarefas levou a uma diferenciação social. Rapidamente, essas aldeias, elas evoluíram para a criação de estratos sociais, baseados na riqueza e no poder, nas atividades que desempenhavam, né? De acordo com as atividades que desempenhavam. Então, essa é a estratificação social. O que seria a estratificação social? Seria o surgimento de classes, né? De nobres, de reis, de sacerdotes, de trabalhadores e até mesmo de escravos. Então, para se protegerem e defender os seus bens, essas comunidades elas criaram aldeamentos. Então, as antigas cabanas dão lugar às casas de barro, colmo e pedra. O que é o colmo? O colmo são uma espécie de palha para a cobertura das casas, né? Então, o aumento populacional provocou a concentração de edifícios, que eram casas com, né, digamos, com andares, né, com 1, 2 até 3 andares. Surgiram, então, as grandes aldeias, né, que, com o decorrer do tempo, se transformaram nas cidades, né? No Neolítico, o homem também construiu monumentos de grandes blocos, né, os chamados megalíticos, para prestar culto aos mortos e às forças da natureza. Então, as construções megalíticas, de que há muitos exemplos no nosso país também, são chamadas de menhires, alinhamentos, dômenes, ou antas e cromeleques. Observe aí, tá? A gente vai entrar em mais detalhe nos próximos slides. Então, olha só, o Neolítico ele vai classificar o quê? O que vai acontecer nesse período? Vamos ter a invenção da agricultura, né? Que justamente passa a ter o controle do nascimento das plantas, eles passam a controlar o tempo, né, exato para plantar, né, para colher, e a domesticação de animais.
tá? Composto do quê? Da pastorícia, que é a criação de ovelhas, caprinos, né? E a criação de gado. Inclusive o cavalo vai ser um dos principais, né, suporte do homem nesse momento, como transporte, como força de trabalho. Também, como vimos, surgem novos utensílios, né? Observem aí, nós vamos ver que surge a cerâmica, né? A cestaria, a tecelagem, surgem os primeiros aldeamentos, né? Vamos ver as casas aí. E o homem torna-se sedentário. Como eu falei, sedentário são grupos humanos que passam a habitar uma mesma região por longos períodos de tempo. Vamos ver aqui a arte, né, do período neolítico, a arte megalítica, né? Vamos ter os Mênides, né? Vamos observar aí na imagem o Mênide da bulha, da bulhoa, né? De 2,75 metros de altura. O Mênide de outeiro, né? De 5,6 metros de altura, e o Mênide do almendres, com 3,5 metros de altura. A arte megalítica, né? Vamos falar aqui também sobre o alinhamento do Monte de Terã, Portugal, alinhamento de Karnak, Bretanha, né? França, aí está Bertanha, mas a pronúncia é Bretanha, porque é o nome francês, tá? A arte megalítica, vamos ter os cromeleques, né? Cromeleques do almendres, Alqueva, né? A pronúncia. E os de Stonehenge, na Inglaterra, tá? Mais ainda, vamos ter as antas, né? Ou dome, né? Observe como é que são as antas dome. A anta de Balíquio, na Irlanda, e as antas de Corgas em Portugal. E os toulos na Irlanda. Tá? Vamos falar aqui sobre os cultos agrários, né? Eles representavam o quê? A deusa terra, né? Que é a deusa mãe, símbolo da fertilidade e da renovação anual da vegetação. Então, eles sempre faziam essas comemorações todos os anos, tá? Em homenagem à deusa terra, a deusa mãe. E vamos ter também os cultos funerários, né? Que demonstram a preocupação com a vida depois da morte. E vamos ter aqui um exemplo da sepultura de Mantova, na Itália, onde mostra aí como é que eles sepultavam seus mortos, sempre na posição fetal, né? Como se demonstrassem a forma de nascimento ou de renascimento. Isso demonstra que eles acreditavam na vida após a morte também. Então, pessoal, vamos aqui para uma pequena atividade com 3 questões, né? E a primeira diz o seguinte, baseado na nossa aula, né? Explique por que a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico. Então, aí nós vamos ter as opções, né? A, foi porque nesse período o homem aprendeu a falar e as primeiras palavras. B, porque nesse período os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados com pedras polidas. C, porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta, o que contribuiu para a melhoria da vida ou de vida. E a D, porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta e aprendeu a falar. A 2, para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próxima aos rios com a intenção de... Então, a letra A, será que foi de utilizar a terra fértil para a agricultura? A letra B, pescar com mais facilidade? A letra C, pegar água com mais facilidade para preparar os alimentos? E a letra D, porque eles acreditavam ser uma área fértil. Então, dê uma analisada, pense bem, daqui a pouco a gente vai ver se vocês conseguiram acertar em casa, né? E a 3, né? A questão subjetiva, né? Em que região ocorreu o cultivo das primeiras plantas durante o período neolítico? Então, lembre aí da aula, né? E vamos aqui para observar as respostas. Então, na questão 1, né? Explique por que a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico. Então, quem em casa respondeu aí a letra B, né? Conseguiu acertar, né? Nesse período, os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados com pedras polidas. Tá? Essa seria a resposta. A 2. Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próximo aos rios com a intenção de... Então, tá, vamos observar que a resposta correta é a letra A, né? De utilizar a terra fértil para a agricultura. Claro que também vamos ter, né, a criação de animais, que também precisavam da água, né? Mas a agricultura seria o carro-chefe aí desse período, né? A 3. Em que região ocorreu o cultivo das primeiras plantas durante o período neolítico? Então, como eu falei que é na questão subjetiva, né? Então, diz o seguinte, o cultivo das primeiras plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil, região localizada no Oriente Médio. Então, quem lembra lá da aula, lembra que eu falei para vocês
que na região do Crescente Fértil se concentram vários rios, né? E por isso, essa, né, digamos, essa possibilidade de, né, praticar agricultura, né, e acontecer aí o sedentarismo. Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer pela atenção de todos, né? E essa aula está disponível no site, né, Educa, da Secretaria de Educação, tá? Obrigado pela atenção.